O brasileiro sempre teve o costume de reclamar da política, mas quando você pergunta para boa parte das pessoas o que é política de verdade, ou o que o Brasil realmente precisa para melhorar, a resposta normalmente vem rasa. Falam que o país precisa de segurança, saúde, educação, mas se você for além e perguntar como a gente consegue isso, como o Brasil pode garantir saúde de qualidade, como se faz para manter uma educação eficiente, como gerar segurança pública que funcione, poucos conseguem responder, porque o problema é esse. A maioria reclama, mas não sabe explicar o funcionamento básico do sistema. Muitos sequer sabem o que são os três poderes, o que faz o legislativo, o que é a função do judiciário, o que compete ao executivo. Pouca gente tem o mínimo de interesse em entender como as engrenagens funcionam. E por isso, o povo segue sendo enganado. A falta de conhecimento abre espaço para manipulação. E um exemplo recente, extremamente claro, é a questão do BRICS. Um tema que deveria ser discutido de forma técnica e estratégica está sendo tratado como uma briga de lado político. Muita gente critica sem saber do que se trata, e isso só comprova o que já está na Bíblia. Por falta de conhecimento, meu povo é destruído. Se você não busca entender, você vai continuar se posicionando com base em achismo, em paixão por cor política e não por estratégia nacional. É só parar para ver, o mundo inteiro é refém do dólar. O Brasil é refém do dólar. Quando um país como o nosso precisa comprar qualquer produto no mercado internacional, ele não pode usar o próprio dinheiro. A gente não pode simplesmente usar o real para fazer negócio com a China, com a Rússia. Com a Índia, a gente precisa antes comprar dólares, e esse dólar é impresso pelos Estados Unidos, muitas vezes sem lastro, sem controle, sem lastro em ouro, sem lastro em riqueza real. É uma impressora funcionando a favor deles. Eles criam dinheiro do nada e o mundo inteiro tem que comprar esse papel. Inclusive o Brasil, então. O que acontece? A gente precisa pagar para ter acesso ao comércio internacional. Pagamos um pedágio invisível, um custo silencioso que favorece sempre a economia americana. E quando o dólar sobe, a nossa dívida em dólar sobe junto. Porque muitos produtos que o Brasil importa são cotados em dólar. E quando o dólar aumenta, a conta do mercado aumenta. A inflação sobe, o brasileiro sofre, mas não entende por quê. Vai no mercado, vê o preço do arroz, da carne, do leite, da gasolina, tá tudo caro. E o salário não acompanha. Mas ninguém explica o verdadeiro motivo. Porque o país está amarrado a um sistema que tira recursos daqui e entrega para fora. A cada oscilação da moeda americana, o Brasil se afunda um pouco mais em desequilíbrio. E o mais grave é ver parte do povo criticando propostas que visam justamente mudar essa realidade. Por falta de informação. Quando se fala em BRICS, muita gente acha que é só mais um grupinho político. Não entende o que está em jogo. O BRICS é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora estão discutindo a criação de uma nova moeda. Uma moeda que possa ser usada para o comércio entre esses países, sem depender do dólar. Isso é revolução econômica. Isso é soberania. Isso significa que o Brasil poderá negociar diretamente com parceiros sem precisar se submeter à moeda dos Estados Unidos. E tem gente que torce contra só porque quem está propondo é um político de quem ele não gosta. Mas aqui não se trata de gostar ou não gostar. Não se trata de apoiar esquerda ou direita. Se trata de apoiar o que é melhor para o Brasil. Se a ideia é boa para o país, ela merece ser avaliada com seriedade. E é justamente isso que falta discernimento. Não é porque você não gosta do político A ou B que todas as ideias dele são ruins. O Brasil precisa parar de pensar como torcida de futebol e começar a pensar como nação. O que é melhor para o país? Uma moeda forte, mais poder de compra, autonomia internacional? Então apoie a iniciativa. O euro foi criado por países da Europa que quiseram se fortalecer em bloco. E hoje eles colhem os frutos disso. A Europa corre com o euro. O poder de negociação deles aumentou. A capacidade de acumular riqueza aumentou. Por que o Brasil, que é um país continental,
com riquezas naturais em abundância, com um povo trabalhador e uma base industrial ampla, não pode fazer parte de uma nova força monetária? O BRICS é uma oportunidade de ouro. E isso precisa ser explicado para o povo, porque enquanto o brasileiro não entende como o sistema funciona, ele só repete discurso pronto. Fica reclamando do preço das coisas, mas ao mesmo tempo apoia a gente que manda tirar o dinheiro do Brasil. Tem um influenciador digital incentivando as pessoas a mandar seu dinheiro para fora, a investir em dólar, a colocar sua poupança em bancos estrangeiros. Depois reclamam que a moeda brasileira desvaloriza. Como que a moeda vai se manter forte se os próprios brasileiros estão tirando dinheiro do país? A lógica é simples. Quanto mais dinheiro sai do país, mais fraca a moeda fica. E se a moeda enfraquece, o povo perde poder de compra. O salário não dá, a inflação explode. Então, é hora de abrir os olhos. Hoje ninguém mais tem desculpa para ficar na ignorância. Se não quiser ler um livro, usa tecnologia. Pergunta para a inteligência artificial, pergunta para o ChatGPT, busca informação. A resposta está a um clique de distância. O que falta é curiosidade, falta amor ao país. Porque se você amasse o Brasil de verdade, você estaria preocupado em entender o que é melhor para ele, e não em defender político. Amar o Brasil é defender o que dá resultado, não quem dá discurso bonito. Amar o Brasil é apoiar o que funciona, não quem grita mais alto. Então entenda, o BRICS não é uma ameaça, é uma alternativa, é uma rota de fuga do domínio do dólar. É a chance de o Brasil ter mais poder sobre sua economia. É a chance de ver os produtos brasileiros sendo valorizados, de ver o real ganhando força, de ver o salário do povo valendo mais. E isso não depende de torcer para o político X ou Y. Depende de apoiar aquilo que de fato coloca o Brasil numa posição de soberania. A Europa tem o euro, os Estados Unidos têm o dólar, o BRICS quer ter uma moeda própria. Por que o Brasil não pode estar nessa? Por que a gente tem que continuar pedindo permissão para negociar? Por que temos que seguir mandando dinheiro para fora e depender de impressoras americanas? Não faz sentido. Então, antes de sair por aí criticando o que não conhece, entenda, pesquise, aprenda, e quando entender, leve essa informação para frente. Mostre para os outros. Mostre para quem só reclama sem saber. O Brasil precisa de consciência. O Brasil precisa de gente que pense Brasil. Se a ideia é fortalecer a moeda, melhorar o poder de compra do povo, diminuir a dependência do dólar e construir um novo caminho de autonomia, então essa ideia precisa ser ouvida, discutida, analisada com seriedade. Isso é visão de futuro. Isso é patriotismo de verdade. O BRICS, originalmente formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passou por uma expansão estratégica e agora conta com 11 países membros. Com a entrada de nações como Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Etiópia e Indonésia, o grupo ampliou sua presença global em setores fundamentais como energia, comércio e finanças. Essa nova configuração representa uma fatia significativa da população mundial e reforça o peso político e econômico do bloco. Juntos, esses países somam aproximadamente 35% do PIB mundial, quando se considera o valor nominal. Se a análise for feita com base na paridade do poder de compra, esse número sobe para cerca de 44%, o que mostra a força real de consumo e produção que o grupo representa no cenário internacional. Essa expansão não é apenas quantitativa, ela representa uma mudança de paradigma no equilíbrio global. O BRICS busca criar uma nova ordem econômica mais equilibrada, em que os países do sul do mundo tenham mais autonomia e voz. Uma das propostas mais importantes em andamento é a criação de uma moeda própria para transações entre os membros, o que reduziria a dependência do dólar e daria mais estabilidade às economias locais. Com essa união, o bloco fortalece sua capacidade de negociar em condições mais justas e de proteger seus mercados internos. Para o Brasil, isso significa a possibilidade de aumentar o poder de compra da população, reduzir a pressão cambial e incentivar o crescimento com mais soberania econômica. O engraçado é que o que falei aqui, mudando o nome do país e da moeda, poderia me referir
a vários países. Se você acredita que o Brasil merece mais protagonismo no mundo e quer entender como essas transformações afetam o seu dia a dia, continue com a gente. Informação consciente é a base da mudança. Curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa enxergar além dos rótulos políticos e entender de verdade o que está acontecendo com o nosso país. Não tenha lados políticos. Veja as propostas dos políticos, abra a cabeça com conhecimento e inteligência, e até agora se vem mostrando uma ótima ideia. Vamos ver o que acontece no futuro. Mas nunca levante a bandeira de partido A ou B, e sim a do seu país.